Como jogar um jogo da velha humano. Organizando um jogo da velha humano. Monte o tabuleiro. Escolha um lugar aberto e plano para a brincadeira. Em seguida, distribua os bambolês em 3 linhas e 3 fileiras, igual a um tabuleiro de jogo da velha em papel. Não deixe ficar muito espaço entre os bambolês. Caso esteja jogando em um lugar fechado com um piso duro, use fita crepe para fazer o tabuleiro. No cimento, você também pode desenhar as linhas a giz, para que ninguém se machuque durante o jogo. Dê uma olhada no chão para ver se ele não tem nenhum buraco. Resíduo perigoso, como vidro quebrado, ou algum outro risco do tipo, como raízes e pedras. Experimente montar mais de um tabuleiro se tiver um número grande de jogadores. O ideal é que cada time tenha entre 1 e 3 participantes. Separe os times. O jogo da velha humano pode ser jogado individualmente ou em times. No segundo caso, cada equipe deve ter, no máximo, 3 membros. Cada tabuleiro deve ter 2 times competindo, um de cada lado. Você até pode permitir times com mais de 3 jogadores, mas isso vai tornar o jogo lento e pode acabar deixando os participantes mais novinhos entediados. Escolhe o time que vai começar. Tire no cara ou coroa quem vai fazer a primeira jogada. Outra opção é pedir para cada time escolher um líder para atirar no pedra, papel e tesoura quem vai começar. O primeiro time a jogar ficará com o X, ao passo que o segundo ficará com o U. Para deixar a partida mais agitada, peça para os jogadores disputarem uma corrida de ida e volta e dê a primeira jogada para os vencedores. Continue jogando até um time conseguir preencher 3 casas seguidas. Dê 4 saquinhos de pano para cada time. Use sacos de cores diferentes para diferenciar os X dos U. Cada time deve colocar um saquinho no tabuleiro de cada vez até um deles vencer ou o jogo empatar. Caso os times tenham mais de um participante, peça para um membro de cada equipe jogar de cada vez. Tire os sacos do tabuleiro para recomeçar o jogo, para que os participantes não fiquem cansados de jogar sempre nos mesmos times. Experimente trocá-los entre si, fazendo uma corrida de revezamento. Arrume o tabuleiro. O ideal é jogar o jogo em um lugar plano e aberto. Espalhe bambolês no chão em 3 fileiras e 3 linhas, como se fosse um tabuleiro de jogo da velha comum. Se estiver jogando do lado de fora, já para brincar dentro de casa, faça as marcas do tabuleiro no chão com fita crepe, ou use giz se o piso for de cimento. Divida os jogadores em times. Cada equipe deve ter 3 jogadores, e cada jogador, 2 saquinhos de pano coloridos. Use saquinhos de 2 cores diferentes, mas lembre-se que elas devem ser iguais entre os membros de uma mesma equipe. Marque a linha de partida. Marque 2 linhas de partida, uma de cada lado do tabuleiro, com algum objeto, como um cone. Cada objeto deve ficar a aproximadamente 4,5 metros de distância do jogo da velha. Em seguida, peça para os times formarem filas atrás das marcações. Ajuste a distância entre o tabuleiro e as linhas de partida. Se precisar, uma corrida mais longa pode ser ótima para jogadores mais velhos. Mas, para as crianças, o ideal é que a distância seja mais curtinha. Comece a corrida.
Peça para um juiz gritar: 1, 2, 3, já. Aspas. Os jogadores também podem começar a correr no 3. O que importa é que, após o sinal, os participantes corram para o tabuleiro para colocar um saquinho em uma casa livre. Quando o primeiro jogador voltar, ele deve dar um toque aqui no próximo da fila para que ele corra para o tabuleiro e assim por diante. A corrida continua até um dos times preencher 3 casas seguidas do tabuleiro ou o jogo empatar. Troque os times e jogue outra vez. Se quiser. Após 2 partidas, mude um pouquinho os times para manter a brincadeira divertida. Peça para os jogadores marcarem quantas partidas venceram. Após várias rodadas, faça uma rodada de campeões só com os participantes com o maior número de vitórias e coroe os membros do time vencedor como os grandes campeões, adicionando elementos extras. Peça para os participantes representarem OSX e os U. Nessa versão do jogo, cada time deve ter 4 jogadores. Decida qual time vai representar o X no cara ou coroa ou jogando pedra, papel e tesoura. O time que ganhar fica com o X e começa a partida. Os times passam a vez um para o outro, começando pelo X. A cada movimento, um jogador deve ocupar uma casa vazia do tabuleiro. Enquanto estiver ocupando uma casa do tabuleiro, o jogador que representar o X deve fazer polichinelos. Já quem estiver representando-o deve fazer abdominais. Os jogadores devem fazer os respectivos exercícios por todo o tempo que passarem no tabuleiro. O jogo termina quando um time conseguir ocupar 3 casas seguidas do tabuleiro ou quando houver um empate. Você também pode usar outros exercícios para o SX e os U, como flexões, burpees e abdominais e infraalternados. Adicione obstáculos. Coloque as linhas de partida de lados opostos do tabuleiro, sempre a distâncias iguais. Em seguida, peça para cada jogador girar um bambolê 10 vezes na cintura enquanto anda até o tabuleiro. Coloque pneus entre a linha de partida e o tabuleiro e peça para os jogadores caminharem pulando no centro dos pneus. Coloque um obstáculo para os participantes pularem no caminho do tabuleiro, como uma caixa alta e firme ou uma barreira. Peça para os jogadores fazerem alguma coisa, como pular corda, pular amarelinha ou jogar uma bola em uma cestinha, antes de correrem para o tabuleiro. Peça para os jogadores lançarem os saquinhos no tabuleiro. Marque uma posição para cada time de cada lado do tabuleiro. Lembre-se de que as distâncias devem ser iguais. Uma equipe por vez. Peça para um jogador lançar um saquinho em uma casa vazia do tabuleiro de trás da marcação. Sempre que um jogador errar ou acertar o saquinho em uma casa ocupada, passe a vez para o outro time.